Primeiramente, quero agradecer a comissão organizadora pelo convite. Inicialmente, eu pensei em trazer um pouco mais da iquinologia para tentar demonstrar, principalmente, o potencial dessa área como ferramenta de análise paleoecológica e paleoambiental. E aí, para fazer isso, eu decidi colocar um estudo de caso, onde a gente analisa a distribuição da fauna malvinocáfrica na Bacia do Paraná, desde o início do Devoniano, lá no Praguiano, até o Devoniano Médio. Então, essa palestra está organizada em dois momentos. Primeiro, eu vou falar um pouquinho da iquinologia e depois da província malvinocáfrica. Para quem não é familiarizado, a iquinologia, a Renata já falou um pouco de manhã sobre a iquinologia, mas só para definir formalmente, ela seria a ciência que estuda a interação entre organismos e substratos. E essa interação ela precisa ser proveniente das ações físico-químicas desenvolvidas pelos seres vivos ou dentro ou sobre um substrato. Então, entra no escopo da iquinologia as escavações em paleossolo, bioerosões. Existem bioerosões tanto em substratos biológicos como substratos líticos. E aí tem aquela parte que talvez se encaixe, talvez não se encaixe muito bem, como as interações inseto-planta, a gente viu de manhã mais cedo também as MIs, os estromatólitos, que podem, por uma certa ótica, ser escopo da iquinologia. Mas é importante, na iquinologia, a gente definir o que é o substrato, que ele vai servir de qualquer meio físico para essas trocas. Então, se o organismo está desempenhando um comportamento em algum substrato, a gente vai ter uma concha como um substrato para essas interações, vai ter talvez uma parte de uma planta, um lenho ou uma folha como local para essas interações acontecerem. E eu trouxe alguns princípios também, principalmente para diferenciar a iquinologia, a forma de abordagem da iquinologia, do que se faz em paleontologia. São 6 princípios, 7 na verdade, mas eles são cruciais para entender a natureza do registro iquinológico. Então, a primeira coisa é a longa ocorrência temporal. De modo geral, os iquinofósseis não são bons datadores de rocha, eles não marcam um tempo. Eu trouxe o exemplo aqui do Planolites, que ocorre desde o Neoproterozoico até os dias de hoje. Então, ele não é um biomarcador, não é um bom fóssil guia. Existem exceções, não é o escopo da conversa aqui falar dos iquinofósseis que fazem parte da iquinoestratigrafia, que dá para fazer uma datação relativa a partir deles, mas, de modo geral, o iquinofóssil não é um bom indicador de idade. Por outro lado, a maioria dos iquinofósseis é restrita para alguns contextos paleodeposicionais, como é o exemplo do Macaroníquenos, produzido por um grupo de poliquetos ofelídeos, principalmente, e que marca as zonas do shore face ao foreshore. Então, se a gente não tem uma certeza, na maioria das vezes, do tempo de formação de um iquinofóssil, em termos de idade, a gente sabe o local. Também existem exceções, tem iquinofósseis que não são restritos a algumas faces, né? Mas a maioria deles pode ser aplicada para caracterização paleoambiental. Essas aplicações, elas derivam principalmente do caráter autóctone. Os equinofósseis são estruturas in situ, perdão. Então, diferente dos fósseis corporais, que podem ser transportados para longe, a estrutura produzida, atrelada àquele comportamento, vai ficar preservada em si. Um dos desafios da tafonomia é entender o quão fidedigno é o registro em termos de biocenose, né? Quanto daquela biocenose foi incorporada para o registro paleontológico. E por já interagir com o substrato, muitas vezes os iquinofósseis têm essa preservação facilitada, mas na grande maioria está indicando condições in situ. Claro que também existem exceções, né? Tem grandes blocos que são transportados junto com iquinofósseis, mas a exceção se torna evidente numa análise mais ampla. E ainda diferenciando da paleontologia, os filtros tafonômicos são um pouco distintos. Nesse caso da iquinologia, a fauna de corpo mole, como algumas anêmonas, ela pode deixar registro desde que haja interação com o substrato. Muitos invertebrados
deixa um registro iquinológico a partir dessa interação. Aqui tem um iquinofócido, que é chamado Bergaueria, que é uma estrutura de repouso desse grupo que normalmente não se fossiliza. Também existem preservações excepcionais, mas, de modo geral, a fauna de corpo mole não deixa registro. Justamente por ser diferente a natureza de um iquinofóssil quando comparado a um fóssil corporal, é comum algumas unidades afossilíferas, sem fósseis corporais, terem muitos iquinofósseis. Nesses casos, os iquinofósseis são a principal evidência de como foi aqueles paleoambientes, como foi a organização daquele ecossistema. Um exemplo é a formação Furnas, na Bacia do Paraná, que tem quase 300 metros de arenitos, sem macrofósseis e sem microfósseis. É só lá no topo da formação Furnas que tem as primeiras plantas, as riniófitas, Cooksonia e alguns palinomorfos, mas na grande maioria do extrato, a única evidência biológica são os iquinofósseis. E aqui, só para trazer uma exceção também, o Artophilus alleganiensis, ele é um daqueles que pode ser restrito temporalmente. Então, ele vem sendo aplicado como evidência de siluriano inferior, junto com outros iquinofósseis. E, por último, ainda nos princípios, tem dois que são complementares. O primeiro traz que uma morfologia, que a gente está olhando essa escavação, que é o Thalassinoides, ele pode ser resultado de vários grupos de organismos, crustáceos, peixes, desde que eles desenvolvam uma atividade parecida. Podem existir marcas aqui de escamas internamente da escavação ou dos apêndices dos artrópodos, mas em alguns casos não se preserva e é impossível diferenciar quem foi o produtor. Então, muitas vezes, múltiplos produtores podem fazer uma galeria do mesmo iquinogênero, a mesma morfologia. E o contrário também ocorre. Diferentes iquinofósseis, diferentes morfologias, podem resultar da ação de um mesmo organismo. E exemplo clássico é os trilobitas, que ao repousar produzem rusofícos, ao forragear o fundo, ao escavar muito superficialmente, eles produzem cruziana, e ao caminhar sobre o substrato, produzem dipliquinites. Então, é o mesmo produtor, mas quando se varia o comportamento, ele deixa iquinofósseis distintos. O iquinofóssil ele é uma evidência etológica, uma evidência do comportamento. Eu vou retornar a isso quando estiver focando no estudo de caso do Devoniano, mas é importante lembrar que, ao definir o comportamento, as relações paleoecológicas daquela fauna com o substrato também acabam se preservando. Então, o principal potencial da iquinologia para esse tipo de estudo paleoambiental reside justamente no fato de ser um indicador das condições físico-químicas do meio. Aqueles comportamentos só foram possíveis porque as condições do meio proporcionaram esse comportamento. Como parte do estudo de caso, a ideia aqui foi tentar demonstrar como a província malvinocáfrica se distribui pela formação Ponta Grossa, no Devoniano da Bacia do Paraná, e como a iquinologia poderia trazer elementos paleoecológicos para entender essa distribuição. Então, só para apresentar esses fósseis, para quem não conhece, a província malvinocáfrica ela é um conjunto de fósseis de paleoinvertebrados com alto grau de endemismo. O grau de provincialismo se aplica a partir de 10% das espécies endêmicas em uma região. E esse termo foi introduzido na década de 40 para substituir o termo austral, principalmente cunhado por Clark em 1913, mas principalmente porque esse termo austral, e o professor Iannuzzi falou também sobre o tempo pré-tectônica de placas, né, pré-deriva, aquele tempo se dividia em faunas boreais e austrais. Só que na Austrália e na Nova Zelândia já se vinham encontrando formas boreais nas porções mais ao sul. Então o termo malvinocáfrico foi cunhado justamente para diferenciar essa fauna que ocorria no que hoje a gente reconhece como o sul do Gondwana, mas também para diferenciar essa fauna da América do Sul, da África do Sul, com essas que ocorriam lá na Nova Zelândia e Austrália. E para o Devoniano tem 3 províncias principais,
A gente vai focar na província malvinocáfica, mas tem ainda do Velho Mundo e a Palachiana. Essa província, aqui eu vou aproveitar a imagem, ela tem muitos braquiópodos, é uma fauna riquíssima em braquiópodos, mas tem também vários trilobitas, tanto os calmonídeos quanto homalonoctídeos, os braquiópodos das duas classes principais, naquela classificação clássica em inarticulados e articulados. Moluscos são principalmente bivalves e gastrópodos, menos comuns os gastrópodos. Vários equinodermas, crinoides, blastoides, asteroides, ofiuroides. E aí, registros de briozoários e quinidários. Esses são os principais grupos que compõem a província malvinocáfrica no Devoniano, aqui da Bacia do Paraná. E, de fato, as amostras são muito ricas em diversidade. Tem pavimentos como esse que vocês estão vendo aqui, que é uma amostra do laboratório do Elvio, em que os fósseis ocorrem piritizados e todos em densas ocorrências, né? Então, existe uma diversidade muito grande e uma quantidade muito grande também. É quase que uma ocorrência por concentração. Em termos de distribuição paleogeográfica, aqui é um mapinha para o Devoniano inicial, eu destaquei nesse estudo de caso que nós prospectamos áreas lá da borda noroeste e aqui da região do Paraná, na borda leste, para tentar entender a distribuição vertical da fauna e como os equinofósseis poderiam indicar variações paleoecológicas. Então, aqui em laranja está essa grande faixa latitudinal, paleolatitudinal, em que ocorreu o domínio malvinocáfrico, distribuído principalmente a partir de 60 graus em paleolatitude sul. E eu vou focar também nesses intervalos, principalmente do Praguiano ao Givetiano, porque é aqui que na Bacia do Paraná se tem o principal registro do domínio malvinocáfrico. E essa é a distribuição estratigráfica dita principal, né, para o grupo em toda a região do Gondwana Sul. O locoviano, para nós aqui na Bacia do Paraná, tem a formação furna, já falei anteriormente que o registro macro fossilífero é raro, restrito a plantas. E aqui em cima a gente não tem registros também, principalmente para o estado do Paraná. Para o Mato Grosso do Sul, chega até o Frasniano. Então, a distribuição da fauna, ela começa com toda essa diversidade que a gente viu naquela amostra, com muitos grupos presentes, e isso perdura até o Givetiano inicial, o Givetiano médio. E as causas desse colapso, por que que a fauna deixou de ser tão diversa, deixou de ser tão comum nas camadas, ela ainda é bastante debatida na literatura. Mas coincide, o momento dessa queda, desse colapso, ele coincide com uma transgressão global que ocorre lá no Devoniano médio. Eu coloquei uma linha aqui numa figura de correlação de um trabalho do ano passado, que é justamente o intervalo, a linha ficou um pouquinho mais baixa, era para ser aqui. É o intervalo da superfície de inundação máxima, do máximo transgressivo nessas bacias aqui da região sul do Gondwana. Então dá para ver que em todas as bacias se teve essa grande transgressão. Foi um momento de nível do mar muito elevado em todo o Gondwana Sul. Dessa modificação paleobatimétrica, derivaram correntes de água quente, principalmente nas porções mais austrais, impactando essa fauna que era principalmente adaptada a águas frias. A fauna malvinocáfrica, ela é restrita a essas porções mais frias. Eu vejo que chega muito próximo ao polo, né, esses mares do Devoniano. E nesse tempo era um greenhouse importante, não se tinha evidência de gelo nos polos, não se tinha calotas polares, mas ainda assim era proporcionalmente mais fria as condições do que para as zonas mais equatoriais. Então, a principal causa para o colapso lá no Givetiano está relacionada com essas mudanças, com correntes de água quente chegando nas porções mais ao sul. O braquiópodo Tropidoleptus, que era comum para a Bacia do Parnaíba, passa a ocorrer também na Bacia do Paraná a partir desse intervalo. Então, seria mais uma evidência
nesse caso paleobiogeográfica, dessa ingressão de águas quentes, né? Também o professor Grant tem um trabalho com o Seaways, em que ele reconhece palinomorfos de outras bacias. Seriam conexões entre essas bacias, gerando uma grande circulação de águas quentes num contexto que era mais frio. Só que antes desse colapso, já vinha sendo reconhecido na literatura alguns declínios em diversidade. Nesse trabalho liderado pelo professor Elvio, das quase 90 espécies que eles identificaram para formação Ponta Grossa, 70 deixam de ocorrer até o Enciano. Então, esse foi referido como o primeiro declínio da fauna movinocáfrica, e ele está relacionado principalmente com uma grande discordância que existe ali na passagem do Enciano para o Eifeliano, passagem do Devoniano inferior para o Devoniano médio. Então já era reconhecido esse grande padrão de distribuição para a fauna movinocáfrica. Uma fauna movinocáfrica clímax para essa parte do Devoniano inferior, um primeiro declínio na passagem para o Eifeliano e o seu colapso lá no finalzinho do Givetiano. Recentemente, a gente vem incorporando dados da ichnologia para tentar entender essas modificações paleoecológicas. E um icnofóssil que é icônico, ele é importante para essa interpretação, é os zooficos. Os zooficos, esse aqui é um trabalho de Zhang e colaboradores na Nature, em 2015, eles compilaram todos os trabalhos que reportavam os zooficos no tempo, até então, e posicionaram numa região paleoambiental do contexto marinho. Então, é visível que a primeira grande diversificação não, o primeiro grande bloom, né, uma grande ocorrência de zooficos, se dá no Devoniano médio, aproximadamente. Começa ali no Devoniano inferior, mas se torna muito denso ali no Givetiano, nesse momento de transgressão global. E esse contexto mais plataformal da ocorrência de zooficos perdura até o final do Permiano. Triássico é um período em que não se tem muitas ocorrências de vários grupos, né? Se tem a maior das extinções na passagem Permo-Triássica. E aí, a partir do Cretáceo, os zooficos passam a ser mais restrito às zonas batiais e abissais. Então, as hipóteses que se tem para essa distribuição dos zooficos no Fanerozoico se devem principalmente a variações na taxa de sedimentação, mas parece que o controle principal é o de produtividade. É nesse intervalo em que as raízes das plantas começam a gerar mais intemperismo químico nas zonas costeiras e também tem um aporte maior de matéria orgânica nas áreas rasas. Então, o surgimento e diversificação das plantas seria um gatilho para a grande ocorrência, para essa concentração de zooficos para o Devoniano. E depois, com a revolução marinha mesozoica, com o desenvolvimento do fitoplâncton e zooplâncton no Cretáceo, principalmente, se tem zonas muito ricas em matéria orgânica nessas partes mais distais. Então, os zooficos estaria sendo um comportamento favorecido nessas regiões. Se é a produtividade o principal fator de controle, e só lembrando que zooficus é um equinofóssil estritamente marinho, ele é um grupo estenoalino, precisa de condições marinhas para ocorrer, a gente analisou a distribuição dos zooficus também na Bacia do Paraná. O primeiro objetivo desse trabalho foi entender as morfologias de zooficus que já ocorrem em maneira lobada, aqui, ou em forma de U, ou em hélice, né, helical, alguns muito extensos, 50 centímetros, demonstrando que eles não eram zooficus muito simples lá no Paleozoico, eles já eram zooficus com as mesmas morfologias que ocorrem no Cretáceo, com 2, 3 voltas. E até então, os zooficus era tido como um icnofóssil quando associado a tempestitos, que é o caso desse afloramento, ele seria indicador de hábitos oportunistas. Mas como ele é um icnofóssil que escava, ocorre nos níveis mais profundos, e os eventos de tempestade tendem a remover os níveis superficiais, é mais um artefato tafonômico a preservação de muitos zooficus nesses afloramentos.
Então, essa densa ocorrência de zoofíticos, ela resulta da remoção de estruturas de níveis mais rasos, e não necessariamente de um comportamento ecológico. Esse foi um dos objetivos do trabalho, mostrar que os zoofíticos podem ser um viés tafonômico, né, nesses níveis em que ele é muito denso. Mas foi curioso perceber, aqui tem um perfil composto para a formação Furnas e Ponta Grossa, na Bacia do Paraná, e aqui uma seção de detalhe, essa aqui é a Tibagi Telêmaco Borba, e essa aqui é a da Transbrasiliana 153. Nas duas, a gente tem a primeira ocorrência de plantas, que são as Cooksonia, lá no topo do Furnas, muito próximos da primeira ocorrência de zoofíticos. Então, esse fator de controle pela produtividade parece que, de fato, ocorreu. As unidades anteriores à formação Ponta Grossa e anteriores à diversificação das plantas não têm zoofíticos. Vila Maria, ou Iapó, ou Alto Garças, e o próprio Furnas. Então, esse controle foi verificado na Bacia do Paraná. Primeira ocorrência de zoofíticos, 4 metros acima, e é essa a foto do afloramento na entrada de Tibagi, 4 metros acima da ocorrência das Cooksonia. Aconteceu uma distribuição um pouco contrária no Devoniano médio. Quando se tem a maior diversificação das plantas, com bastante Spongiophyton, Aplostigma, que o William Matsumura estudou na tese dele, é justamente o intervalo em que deixa de existir zoofíticos na Bacia do Paraná. Não ocorre mais os zoofíticos. Então, não era a produtividade que estaria controlando a ocorrência, a ausência, neste caso, de zoofíticos para esses intervalos. E olhando para a paleogeografia, no início do Devoniano se tem a configuração da bacia como um golfo aberto ao Pantalaço, as condições clímax da fauna movinocáfrica, então supostamente também condições clímax marinhas. E aí lá para o meio do Devoniano se tem evidências de restrição na bacia. E essas restrições, essas mudanças paleobatimétricas poderiam explicar o declínio dos zoofíticos, que precisa de condições estritamente salinas, e também o primeiro declínio da fauna movinocáfrica. Seria uma evidência de que o evento regressivo hipotetizado por Bosetti et al. 2012 seria uma das principais causas desse declínio em diversidade. Então, nesse sentido, a gente tentou categorizar como se dá a distribuição dos iquinofósseis em iquinoguildas. Eu já vou definir o que são as iquinoguildas, mas só para contextualizar antes, os iquinofósseis, os comportamentos, eles ocorrem em níveis preferenciais do substrato. É o que tem um substrato hipotético, aqueles organismos de hábito suspensivo, filtradores que precisam interagir com a coluna d'água, se desenvolvem principalmente de uma maneira verticalizada e no topo do substrato, nos níveis, nos tiers mais superficiais. Os que são detritívoros vêm dos tiers mais rasos aos intermediários. E os decompositores acabam prospectando os níveis mais profundos. Então, existe essa diferenciação de níveis tróficos preferenciais para o substrato. O substrato também varia à medida que a gente vai para os níveis mais profundos na sua consistência. Então, essa parte mais rasa, ela é bem soposa. Aqui a gente tem uma imagem, um GIF, do polvinho entrando no sedimento, e essa estrutura não vai ficar com uma plasticidade muito boa. É muito soposo, tem muita água no espaço intersticial dos grãos. À medida que a gente aprofunda no substrato, condições soft ground se desenvolvem, aí existe maior plasticidade para preservar estruturas biogênicas, e lá nos níveis mais profundos ou onde exista uma diagênese inicial, pode se desenvolver condições de firming ground. O último parâmetro paleoecológico que a gente vai focar aqui, que era para ser óxico, me perdoem. Nos níveis mais rasos, as condições são óxicas, então existe oxigenação de todos os intervalos, dos mais rasos até os níveis mais intermediários. E quando a gente desce para os níveis profundos,
os contextos anóxicos tendem a perdurar. É claro que se uma bacia é estagnada e tem condições anóxicas, todos os tiers serão anóxicos, né? Esse nível anóxico vai chegar até os níveis superficiais. E se o contexto é óxico, aí também vai ser oxigenado até os níveis intermediários a profundos. Mas esses parâmetros, eles são balizadores para entender a distribuição das iquinoguildas. A abordagem mais clássica dentro de iquinologia é em iquinofaces. Tem esse modelo de iquinofaces que foi sintetizado por Botoy e Mangano em 2011. Ele demonstra a distribuição das principais iquinofaces marinhas e continentais. Uma equinofaces, como definida por Brown em 96, os trabalhos iniciais de equinofaces são do Silaker também, né? O Silaker é um nome importante, acho que para muitas áreas da paleontologia, principalmente para a iquinologia. As equinofaces correspondem a traços fósseis que ocorrem sempre em conjunto, indicando condições semelhantes e que são recorrentes no tempo e no espaço. Então, esses equinofósseis, quando ocorrem em associação, estão sempre atrelados a algumas condições gerais. Só para ilustrar, equinofaces escolitos, ela é caracterizada por uma associação de escavações verticais, que, por serem verticais, estão indicando hábitos suspensivos, e dá para se imaginar que hábito suspensivo é favorecido em zonas de alta energia hidrodinâmica, para o alimento ficar em suspensão na coluna d'água. Então, essa equinofaces escolitos, ela tem uma distribuição preferencial em zonas rasas. Já a equinofaces cruziana, ela acaba misturando hábitos detritívoros, depositívoros e também um pouco de suspensívoros, porque nessa zona abaixo do nível de ondas de tempo bom, existem variações de maior energia em tempestades, menor energia no tempo bom, né, sedimentação por decantação. Então ela vai acabar misturando tanto equinofósseis horizontalizados, que indicam alimentação dentro do substrato, quanto suspensivos. A associação dos equinofósseis indica o contexto deposicional. Se a gente encontra uma equinofaces cruziana por cima de equinofaces escolitos, dá para inferir que essas condições mais distais agora estão nesta situação aqui, e, portanto, pode ser um indicador de subida do nível relativo do mar. Claro que a paleobatimetria é só um dos fatores que controla a distribuição dos equinofósseis, mas pode ser utilizado para mapear variações do nível paleobatimétrico. As equinofaces, elas são generalizadas. Então, a gente vê os grandes ambientes, os principais contextos deposicionais. Já as equinoguildas, elas levam em conta principalmente a arquitetura do equinofóssil, que ficou preservada, o recurso alimentar que foi explorado e qual era o nível, qual era o intervalo do substrato que era preferencialmente colonizado. Então, as equinoguildas, elas trazem uma resolução paleoecológica. Se a gente tem uma equinoguilda preservada em detrimento a outras equinoguildas, aqui tem uma distribuição hipotética delas, né? Essa equinoguilda que se preservou, ela está ali porque as condições favoreceram aquele plano arquitetural, aquele nível do substrato e aquele comportamento. Então, elas trazem um refinamento paleoecológico. Por isso, a gente pode utilizá-las como um proxy relativo para entender grandes variações paleoecológicas. Ou seja, a partir da equinoguilda, a gente consegue entender como variou aquele paleoambiente em uma escala de menor resolução estratigráfica, segunda a terceira ordem. Agora sim, depois dessa introdução, eu vou passar os dados do estudo, né? A gente focou em várias sessões na região dos Campos Gerais e também lá na região do Mato Grosso do Sul, então nas duas bordas, tanto leste quanto noroeste da bacia. Para balizar nossas interpretações, se utilizou de microfósseis, principalmente palinomorfos, dinozoários, esporos e acritarcas. A Paula Mendlowicz Mauler fez essas análises para nós. E a gente definiu iquinoguildas. Então, vou apresentar as 8 aqui.
seguindo mais ou menos uma lógica da base para o topo. As que são mais comuns na base da formação Ponta Grossa, portanto associadas às condições clímax, e depois as que ocorrem no topo. Na base, a mais comum é a asterossoma. A asterossoma é essa estrutura aqui, vocês estão vendo em 2 dimensões, que ela indica hábitos detritívoros estacionários, principalmente em níveis intermediários. Está indicando um substrato estável e rico em matéria orgânica, não só por ter muita asterossoma, mas pela associação também. Tem teiquíquenos associado, aqui ao fundo dá para ver Ficosífum. Então são condições paleoecológicas estáveis, num contexto que é referido como Ichnofacies cruziana, que eu falei brevemente em alguns slides para trás. A outra equinoguilda que a gente definiu foi a de Zooficus. Também a gente já viu a distribuição restrita aos níveis basais da formação Ponta Grossa. Essa equinoguilda ela indica depositívoros permanentes, já em níveis mais profundos. E substratos também estáveis, ricos em matéria orgânica. Em alguns casos, elas podem ser muito densas, né, por aquele efeito da preservação dos níveis mais profundos, mas elas são bem distribuídas também no que é chamado de membro jaguariaíva. E aí tem a Ichnoguilda de Glossopungite. Essa Ichnoguilda ela é um pouco distinta, porque todas as outras indicam substratos soft ground, substratos com condições plásticas. A Ichnoguilda de Glossopungite ela é uma colonização em substratos firmes, substratos de firm ground, principalmente por uma fauna de hábito suspensivo. Então, esse substrato que já está pré-litificado, já está mais firme, ele vai ter um limite bem abrupto, bordas irregulares e um preenchimento distinto da matriz. Geralmente, quando ocorre a equinofacies, ou no nosso caso a equinoguilda glossopungite, se tem um hiato, se tem um gap entre a matriz, a deposição da matriz, e o tempo de colonização. E aí a natureza desse hiato pode, inclusive, indicar discordâncias. Mas, em muitos casos, pode indicar eventos autocíclicos ou autogênicos, como erosões associadas a tempestades. Aí a erosão vai expor níveis mais firmes, os níveis mais profundos, e ele vai ter essa escavação preenchida pelo próprio evento da tempestade, preservando, então, a ichnoguilda de Glossopungite. A ichnoguilda que temos é a de Ficosífum. Esses são de níveis mais profundos, assim como de Zooficus, mas agora por organismos depositívoros vágeis. Essa é uma ichnoguilda que ocorre em todos os intervalos que tem uma evidência de inundação, de transgressão. Então, ela está associada às condições mais distais. Aqui mais duas, que são parecidas, a de Teiquíquenos, que é de depositívoros vágeis, e o Teiquíquenos é uma estrutura que tem spreighting, tem esse reposicionamento vertical do tubo. Vocês estão vendo um corte dessa estrutura aqui, corte em 2 dimensões. Então, ele indica colonização de níveis intermediários em zonas, principalmente de shore face inferior. E já de Macaroníquenos, são depositívoros vágeis de níveis profundos. Esse é aquele grupo restrito faciologicamente ao shore face e foreshore. Então, indica condições bem mais proximais. Ainda nas condições mais proximais, os suspensívoros estacionários, que olhando de cima, uma camada, com as aberturas circulares dessas escavações cilíndricas, referidas como escolitos. Então, aqui predominam hábitos suspensivos. E, por último, os depositívoros vágeis, que vão de níveis rasos a intermediários, que são planolites, associados a paleoficos. Aqui a diversidade já não é tão grande mais, né, em termos iquinológicos, e predominam essas estruturas que são organismos que ocorrem, organismos não, iquinofósseis que ocorrem em vários contextos deposicionais. Então, a afinidade paleoambiental não é tão restrita assim. Conhecendo essas iquinoguildas, a gente distribuiu elas nas seções tanto da Bacia do Paraná, quanto do estado do Paraná, quanto do Mato Grosso do Sul.
Então, primeiro eu destaquei a fauna clímax, né? A gente já viu a província malvinocáfrica com trilobitas, australospirifer, crinoides, toda essa diversidade que é comum até o enciano inferior. E eu destaquei a distribuição de iquinoguildas, principalmente de zooficus e asterossoma, indicando essas condições clímax. Então, para as duas regiões, se predominam os zooficus e asterossoma, que são bons indicadores dessas condições ótimas para o contexto marinho raso. E aí, quando a gente passa para o intervalo mais próximo do enciano superior ao eifeliano, se tem evidências de iquinoguildas mais proximais, com maior energia. Elas estão distribuídas aqui mais ou menos do proximal para o distal. Então, aqui dá para ver, para as duas regiões, um maior predomínio de comportamentos de guildas ecológicas para os equinofósseis de contextos mais energéticos, predominando suspensívoros, como escolitos, ou os depositívoros de zonas rasas, como macaroníquenos. E se tem associado a esse intervalo o primeiro declínio da fauna malvinocáfrica. Esse primeiro declínio ele está associado a um evento regressivo no enciano superior. Esse evento regressivo ele tem causas ecológicas, tanto por um aumento no input de água doce, né? Ele está evidenciado por palinomorfos de água doce também aqui nesses estratos, mas também por uma redução das áreas marinhas. Essa competição ecológica que deve ter acontecido para os mares do Devoniano durante o enciano é uma das causas desse primeiro declínio da fauna malvinocáfrica. E aqui ainda existe um gap, né? Se tem um intervalo sem rocha, tem uma discordância se desenvolvendo, justamente como consequência desse evento regressivo. Então, os iquinofósseis, eles corroboram que primeiro existe um contexto transgressivo geral no enciano, que pode ser relacionado com eventos Likov-basal, que no mundo ele é reconhecido por mudanças faunísticas, né? Uma mudança, um faunal turnover. Só que no mundo ele é embasado em conodontes, graptólitos e amonoides, todos estes em grupos ausentes na Bacia do Paraná. De todo modo, a gente tem aqui também uma mudança faunística, aquela redução de quase 70 espécies passando para o eifeliano também é um tipo de mudança faunística associada primeiro a esse contexto transgressivo geral e depois aquela regressão ao final do enciano. E aí se chega ao colapso da província malvinocáfrica, passando principalmente de cenídeos, passando os orbiculoideias e os lingulídeos. E nessas camadas se percebe uma diminuição daquelas iquinoguildas que indicam estabilidade ecológica. Se passa a ter predomínio de iquinoguildas mais anóxicas, principalmente Ficosiphum, que já ocorria desde os níveis mais basais, mas se intensifica nesses intervalos de topo, e também as iquinoguildas de Teiquíquenos, que no ano passado foi proposto até uma nova equinofacies, para indicar condições de estresse paleoambiental associado a condições de deltas. Então, aqui também seria uma equinoguilda que indicaria um pouco de estresse. E essa ocorrência de Ficosiphum, ela está mais associada a essa inundação máxima que ocorre no Givetiano. Esse evento transgressivo, ele gerou seaways, né? Gerou conexões com as bacias do Paranaíba, como presente na literatura, e teria gerado grande anoxia, como eu explorei no início também, circulação de águas mais quentes aqui nessa região. É justamente nesse intervalo de grande subida durante o Givetiano que o Elvio identificou o efeito Lilliput, a fauna adulta ocorrendo em tamanhos muito diminutos. Aí tem os gráficos comparativos de como o mesmo grupo taxonômico era na Malvinocáfrica clímax e como ele passa a ocorrer nesse intervalo do Givetiano inicial. Uma redução drástica no tamanho associado ao efeito Lilliput. Também nesse intervalo, o Ouro diz que o Rodrigo reconheceu o evento Kachak, também nesses trabalhos de 2013, 2014, como um evento anóxico que tem expressão interbacinal, né? Já foi reconhecido também em outros
outras bacias do Gondwana. E ele seria o segundo evento que poderia ter deixado uma assinatura importante aqui na Bacia do Paraná. O Kachak já é reconhecido, né? O Zlikov basal é só hipotetizado. E aqui sim a gente fez uma distribuição dos contextos deposicionais da base para o topo, tanto aqui na região do Paraná, quanto na região do Mato Grosso do Sul. Então, em termos ecológicos, de Guilda, a base, intervalo praguiano-enciano, é caracterizado por um clímax de condições marinhas. Isso é testado não só pelos iquinofósseis, mas pela riqueza de paleoinvertebrados da província Movinocáfrica. Com o evento regressivo, além do gap que se forma, da discordância que se forma, ainda se tem um input de água doce, né? Tem bastante impacto na salinidade nesse contexto marinho proximal. E depois, com as condições marinhas retornando, esta fauna e a iquinofauna são impactadas. Elas não ocorrem mais com a mesma diversidade até chegar lá no colapso, quando se tem a inundação no Givetiano. O mesmo ciclo é reconhecido lá para o Mato Grosso do Sul, com exceção do evento regressivo, que ainda não foi diagnosticado por falta de extratos do Eiffeliano. Só para fazer um comentário, essa ausência de extratos do Eiffeliano também pode ser hipotetizada com algum controle tectônico relacionado a arcos estruturais que dividiam a região de Alto Garças e Apucarana, mas isso é assunto para trabalhos futuros. Então, o objetivo foi demonstrar como as iquinoguildas elas conseguem trazer informações, trazer refinamentos paleoecológicos para analisar os fatores de controle da própria fauna de paleoinvertebrados que ocorreu no Devoniano da Bacia do Paraná. E aí, só para terminar a história do Devoniano, o Frasniano tem alguns registros, Givetiano e Frasniano, né, depois do colapso, tem alguns registros aqui na Bacia do Paraná, no Paraná, mas é representado principalmente lá no Mato Grosso do Sul. E o problema das correlações existe, os conodontes marcam o GSSP lá na França, a gente não tem esses grupos aqui na Bacia do Paraná. E a fauna que ocorre aqui são de invertebrados, esses do Givetiano, que estavam ausentes ou eram pouco comuns nos níveis mais inferiores, como os trilobitas com essas inserções espinais ou esses poliquetas. E o fameniano, ele é ausente na Bacia do Paraná, está associado à glaciação que se inicia, representada no grupo Itararé, também é marcada por conodontes, esse é um problema recorrente para nós aqui do Devoniano, não tem os biomarcadores globais, e no mundo tem uma grande anoxia, que é uma das causas da extinção FF, que é uma das Big Five. Só que a província Malvinocáfrica, ela colapsou antes desse intervalo aqui, né? Ela tem a sua redução faunística já no Givetiano inicial. Então não tem relação direta com essa extinção do Frasiano fameniano. Quem quiser ler o trabalho, é esse aqui, saiu esse ano no Journal of South American Earth Science. Aproveito para agradecer aos coautores que colaboraram com esse estudo. Eu usei bastante coisa desse trabalho na palestra. Aproveitar uns 2 minutinhos que eu tenho para fazer propagandas. Vai ter em 2024, seria em 2022, né, mas devido à pandemia foi postergado, a Renata é a organizadora. Em 2024 vai ocorrer o ICNE, ainda está em fase de preparação, mas já para vocês irem se preparando para esse evento que vai ser em Florianópolis, se tudo der certo, né, a gente está planejando fazer em Santa Catarina. E fazer uma propaganda também de um livro de iquinologia que eu organizei com o Heitor, da URGS, e apresenta 24 capítulos com vários autores do Brasil e do mundo tentando apresentar as bases da iquinologia em português. Está disponível na editora CRV, tem e-book, tem o impresso também. Por fim, reiterar o agradecimento à comissão organizadora da Palio e às instituições que contribuíram
para esses trabalhos que apresentei. Obrigado, Patrícia, obrigado a todos os participantes pela atenção. Eu estou aberto a discussões. Parabéns, Daniel. Parabéns. Obrigado. Nossa, que trabalho bonito. Bonito de ver, né? Quanto tempo vocês levaram para fazer todas essas análises? Quanto Esse tempo de trabalho, trabalho você nos ele se apresentou aqui? embasa, né? Ele se embasa muito nos trabalhos do Elvio, que acho que o Elvio começou, não sei se ele está aqui, ele começou principalmente depois da tese dele, de 2004, né? Então, são muitos anos de campo e tá aí juntando dados, e aí esse compêndio é baseado principalmente nisso, né? Talvez 20 anos, né? O Palácio está fazendo 20 anos hoje não, nesse ano, Elvio. Algo assim. E aí eu agreguei a equinologia, né? Que é um pouco mais recente para o devoniano da Bacia do Paraná com esse viés. A gente percebe a consistência, a fundamentação, né? A quantidade de informação e a qualidade. Parabéns, parabéns para o grupo todo, né? É, eu queria, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar, né? Algum questionamento, algum comentário, pode colocar aqui no chat para gente, né? Se não, eu vou pedir para vocês, né, se surgir qualquer questionamento, se você me permitir, Daniel, se surgir qualquer questionamento em relação à tua fala, eles, né, podem mandar para o e-mail da Palio e a gente encaminha para ti, né? Sem Olha, eu acabei uma coisa bem colocando tranquila. e-mail ali também, se alguém tiver interesse. Joia, joia. Eu já li esse trabalho, eu fiquei encantada com o trabalho e só tenho a agradecer mesmo. Eu estou aqui ainda digerindo, sabe, as informações, mas e é coisa que a gente não vê aqui em Santa Catarina. Eu não conheço ainda os afloramentos do Paraná, mas a gente não vê aqui em Santa Catarina, e como muda, né? Impressionante. Ah, Não, lembrei de uma coisa que eu queria. não, só comentar que o Jaguariaíva, ali, o Ponta Grossa Basal, é muito rico em fósforo, né? É espetacular. E como muda quando a gente entra dentro das rochas glaciais, né? Glacial, muda tudo. Impressionante. E essa diminuição em biodiversidade e em quantidade de espécies, vocês fizeram algum paralelo com a glaciação, com mudança climática? Para o final do Devoniano não foi possível porque é um gap, né? A gente não tem a glaciação Por preservada, ali. assim. Ele removeu as camadas de topo. Então, se existe Uhum, um controle climático, talvez possa ser para a borda noroeste, porque lá tem Frasniano. No Mato Grosso do Sul tem uns afloramentos do Frasniano. Mas ainda está em fase inicial. Acho que o Sandro está com alguém sendo orientado lá. E uhum. não tem dados ainda robustos da influência da glaciação. Mas parece que em Poço também, onde a Mictito ortigueira é reconhecido para a Bacia do Paraná, parece que tem alguns estratos do Devoniano que são glaciais. Mas é sempre algo muito raro, muito obscuro ainda na estratigrafia da bacia. Muito legal, muito bom. Bom, te agradeço imensamente, Daniel. Eu sei que você está aí numa loucura de concurso também, com a vida cheia de compromissos e ainda se disponibilizou para estar aqui com a gente. Te agradeço muito Obrigado. e, e estamos juntos aí, vamos seguindo, tá bom? Eu vou então só passar alguns